Gente, consertei rapidíssimo aqui a trava que deu. Não sei porque o PowerPoint não quis andar, mas já consertei. Vamos para frente. O que não dá. Deixa eu fazer a tela aqui, porque a gente não podia parar ali naquele, naqueles espaços, não. Vamos lá. Então, a gente parou aqui, né? Mas eu estava sabendo que tem mais slide. Então, perceba, sentido, finalidade, conteúdo e forma. Isso é fácil, fácil virar questão de concurso, que é muito simples, né? Então, isso a gente tem que botar na cabeça. O sentido dessa concretização do projeto político-pedagógico, a finalidade é a organização, identificação e compreensão da realidade pela lógica, esse currículo ampliado pela lógica dialética do pensamento, conteúdo advém da cultura corporal e a forma dialógica, comunicativa, produtiva, interativa, participativa. Bom, e como é que ela acontece? Né? Como é que essa avaliação na ideia dos autores vai acontecer? Primeiro, no nível de desenvolvimento dos alunos. O nível de desenvolvimento dos alunos tem que ter um tempo necessário. Né? Então, esse tempo necessário é exatamente os ciclos de aprendizagem que fogem daquele etapismo de séries ou de ano. Né? Esse ciclo de aprendizagem a gente teve muito problema porque, em alguns estados e alguns municípios, se confundiu o ciclo de aprendizagem com aprovação automática. Não é, porque não é questão de aprovação automática. É questão que não se trabalha mais com ano nem com série, mas sim com ciclo. Mas as prefeituras organizaram mal esse pensamento. Poucas prefeituras trabalham com ciclo. Acho que até hoje tem a prefeitura de Belo Horizonte que trabalha, mas eu não tenho certeza de afirmar isso. Então, o nível de desenvolvimento dos alunos, o ciclo da aprendizagem, tem um pouco mais de respiro, um pouco mais de processo em relação a esse ritmo. Né? Então, o nível de desenvolvimento dos alunos em ciclos ele é muito mais facilmente observado do que em anos ou em série. Outra coisa que é importante é redimensionar os processos de ensino, né? Ou seja, esses processos de ensino têm que entender também que o ensino não é simplesmente a transmissão de conteúdos, né? Então, quando você redimensiona esse ensino, você tem que entender que o trato com o conhecimento é outro, e esse trato e esse processo de apreensão do conhecimento também tem que ter uma outra lógica, e não a lógica conteudista, acumulatória, tanto criticada por Paulo Freire. Aí eu botei a Jussara Hoffmann, que faz umas análises posteriores, que vai dizer que a avaliação, além de respeitar as diferenças, tem um tempo pedagogicamente necessário e também que tem que ter um trato com o conhecimento diferente do conteudista. Então, a Jussara Hoffmann fala sobre esse redimensionamento de processo, que professores e professoras têm que trabalhar numa outra lógica que a Jussara Hoffmann também tem uma perspectiva crítica na própria utilização dos instrumentos. Né? Instrumentos de avaliação precisam ser democratizados, os alunos e as alunas também podem elaborar esses instrumentos, fazer uns processos de autoavaliação, mas o importante na utilização desses documentos, desses instrumentos, é que eles sempre sejam colocados em cima de desafio e estímulo aos estudantes e não como meio de coação e de opressão dos estudantes, dizendo a nota baixa, aí não estudou, você não quer nada, a nota. Pelo contrário, que já vai no seguinte, a interpretação do insucesso do erro como processo natural de ensino-aprendizagem, como é o processo natural do conhecimento humano. Então, a utilização dos instrumentos, sempre pensando que esses instrumentos devem estimular o aluno e nunca desencorajá-los para as próximas etapas. Né? Na interpretação do insucesso ou do erro, os erros não devem ser punidos, pois fazem parte de todo o processo educativo e mais, de todo o processo de conhecimento humano. A Maria Tereza Estevam também publica depois, sobre uma avaliação que ela fez, é professora da UF, da pós-graduação da UF, né, sobre o processo de avaliação das crianças no o primeiro segmento fundamental. Como essas crianças são criticadas pelos seus erros, que são muito comuns no início do trabalho pedagógico, e muitas vezes desestimulam a criança até o próprio conhecimento, até a própria permanência na escola. Ora, o erro é um processo, e é através do erro que a humanidade começa a adquirir conhecimento. Como é que a ciência faz? A ciência o tempo todo, uma redimensão dos erros. É uma tentativa de errar diferente, errar melhor e superar aquela etapa. Por que a avaliação, a educação e a escola vai ser diferente? Mas, inclusive, esses fatores, para as classes populares,
são muito mais sentidos. Isso acaba virando um recalque, acaba afastando as crianças da escola, né? Exatamente, desenvolvimento desse tempo dos alunos, tempo necessário, redimensionar esse processo de ensino, utilização desses recursos como de estímulos, da interpretação de sucesso e erro, deve ser para qualquer escola, mas para uma educação de uma classe trabalhadora, isso faz muito mais sentido. Porque essas crianças são mais sensíveis, essas crianças são super estigmatizadas. Então, é a escola que ela vai ter que ser uma escola de acolhimento, é, é, de um tempo diferente, de uma percepção diferente. Isso é necessário. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada. E digo, isso aí foi gestado e foi pensado lá na década de 90. Então, eu acho que o capítulo de avaliação é um capítulo ainda muito sensível do coletivo de autores, extremamente atualizado. Antes, a educação física pensasse nisso e aplicasse esse processo de avaliação, né? Então, a ideia é o tempo pedagogicamente necessário, né? Esse tempo que a gente tem que entender que cada criança tem um ritmo de aprendizagem diferente, não adianta ficar forçando, tem que ter paciência, tem que ter vontade de acompanhar isso. A compreensão das intenções e a crítica da realidade, porque a própria crítica da realidade não precisa ser aquela crítica tão aguçada, é, é, nem tão atualizada como o professor às vezes quer e exige, não só da criança, mas, por exemplo, do adolescente, né? Tem que ter esse tempo desse convencimento, né? Esse tempo de estabilização do novo. A nota contra síntese qualitativa, isso está muito mais assumido hoje em dia, ela deve demonstrar o afastamento e aproximação de um projeto pedagógico, não castigo e punição. Então, a nota tem que ser sempre uma avaliação do todo do processo, e não do momento. Não vai ficar somando nota, dividindo pela média aritmética, é uma nota quantitativa, não qualitativa, né? Da reinterpretação e a redefinição de valores e não a participação crítica dos procedimentos de avaliação, também contando com a participação dos alunos, né? E não só dos alunos, toda a comunidade educativa, os funcionários, tudo mais, isso vai fazendo um trato mais consistente, né? É muito comum a gente ver que os alunos, às vezes, têm uma relação com a educação física muito boa, mas está muito problema quando está dentro da sala de aula. Então, é importante a gente fazer um trabalho conjunto, ou seja, é isso que a gente chama de participação crítica de procedimentos e valores. Eu dei só um exemplo, mas isso tem um efeito mais globalizante. Que implicações metodológicas esse tipo de avaliação traz, né? Primeiro, não fazer coletivo, participação da comunidade. A avaliação não é só professor avaliando aluno. É professor avaliando aluno, aluno avaliando aluno, aluno avaliando professor, outros membros da comunidade avaliando os alunos, os alunos avaliando essa comunidade e tudo mais. Conteúdos e métodos, análise constante dos critérios de seleção, o que vai ser mudado nessa metodologia, em que parte os alunos foram mais resistentes, mais insensíveis, constantemente superação. Lembra daqueles princípios que viabilizam a lógica dialética, a provisoriedade do conhecimento, a simultaneidade desse conhecimento. Isso tudo faz com que o próprio processo de avaliativo deva ser repensado, né? Manter os mesmos critérios, os mesmos procedimentos, nem sempre é a melhor solução. E normas e critérios, sentido, finalidade, forma, conteúdo, você tem que sempre ficar revisando, segundo os autores desse coletivo, de maneira que você possa atualizá-los isso e sempre ficar modificando em prol dos alunos, procurando atendê-los de melhor forma, ouvi-los, principalmente, que você tem uma possibilidade maior de interatividade. Então, a gente encerra o coletivo, apesar de eu sempre ficar voltando em algumas partes dele. A avaliação é uma parte muito interessante que pode virar pergunta. Tem outro texto de avaliação da Soraya Dari como conteúdo pedagógico, mas, na verdade, a gente tem de avaliação esses textos, o coletivo de autores, capítulo 4 e a Soraya Dari, né? Então, perguntas de avaliação podem surgir também sobre esses aspectos. Eu acho, mas é só uma opinião, é que a gente vai ter algumas questões do coletivo de autores, até mais do que outras áreas, por isso que esse livro vai e volta, e eu vou trazer alguns aspectos dele o tempo todo. Tá? A gente vai discutir até sexta-feira, voltando em alguma transparência, caso necessário, mas aí é discussão ao vivo. Então, espero que até sexta-feira vocês tenham lido, chegado até aqui. Tá? Ficou muito partido, mas é bom para vocês chegarem. Quer dizer, essa das duas últimas partes, a gente pode pegar mais sexta-feira, mas você vai tocando o que você precisa. Se você não tem condição de assistir tudo, né,
você vai assistindo aos poucos, mas a gente vai trazendo. O Tira Dúvidas é para estimular, inclusive, a leitura, né? Espera-se que a gente tenha até sexta-feira. Eu vou falar isso, inclusive, hoje, que eu estou gravando isso aqui, segunda-feira, dia 8. Grande abraço a todos e a todas. Vou encerrar a gravação e botar isso aqui na plataforma. Beijo no coração de vocês. Abraço.